Alô, alô, apoio. Bom, nós vamos para essa aula agora sobre o romance romântico daquele que é o maior romancista romântico brasileiro, José de Alencar. É bom lembrar que o Alencar nasceu no Ceará. O Alencar teria na sua origem sangue indígena e português. O pai senador, inclusive senador contra a abolição. Então o Alencar viveu nesse meio, digamos assim, oficial. Logo se destacou na literatura, sobretudo na literatura indianista. E dá para dizer claramente assim, ele é o maior romancista romântico brasileiro. Sem Alencar não haveria Machado de Assis. E num texto lá do fim da carreira dele, um dos últimos romances, chamado Sonhos d'Ouro, ele escreve o que seria o seu projeto literário. Na verdade, ele revela um projeto literário que já estava em andamento, fazendo uma ironia de que Sonhos d'Ouro não seria bem recebido pela crítica, que o acusava de ser estrangeiro demais. Então Alencar vai dar uma explicação sobre o que é a nacionalidade, e mais do que isso, explicar que tudo que ele escreveu até então fazia parte de um grande projeto. É o projeto para a nacionalidade brasileira. É o primeiro projeto que pensa o Brasil como unidade, que não pensa apenas uma cidade, o Rio de Janeiro, ou uma região, enxerga o Brasil como, exatamente como eu estou dizendo, como uma unidade formada, né, por seus estados, por suas diferenças culturais. O que é importante destacar aqui é que o nacional para o Alencar não é apenas o que era nativo aqui da América. O nacional, na verdade, é uma fusão entre duas naturezas, a natureza americana e a natureza colonizadora. Podemos dizer uma natureza autóctone, primitiva, representada, por exemplo, nos romances indianistas pela figura do índio, e uma natureza cristã, portuguesa, civilizatória. Dessa fusão nasce o Brasil. Assim também a língua, né? A língua nacional seria uma fusão dos modos de falar aqui do Brasil com, sobretudo o português, o modo de falar colonizador, mas também ele cita outras línguas que estavam entrando no vocabulário. O que é curioso destacar é que o Alencar não dá valor à contribuição enorme da matriz africana. Não aparece o negro na obra do Alencar, exceção de modo caricatural, como numa peça O Demônio Familiar, mas nos romances efetivamente não enxergamos a figura do negro, ela não parece compor aquilo que será a cultura nacional. E, portanto, nem linguisticamente, né, os valores africanos vão estar presentes no projeto do Alencar. Ele costuma pegar palavras do Tupi-Guarani, modos de falar da corte, para construir esses romances. E ele se defende justamente no Benção Paterna dizendo isso. Acusam-no de escrever numa língua que não se sabe qual é. Ele está dando nome. É a língua brasileira, misturada, né, feita desse amálgama entre o que havia de local e o que foi trazido da Europa. É importante ver assim que ele escolheu o romance porque o romance seria o melhor gênero para estabelecer um painel de uma sociedade. Enquanto a poesia, a lírica, traduz muito o sentimento pessoal do artista, o romance traduz claramente esse sentimento social. O romance ilustra as relações sociais. E ele optou pelo romance para falar do Brasil, ou do passado para o presente, ou de norte a sul. Por exemplo, tratar da vida da corte, ilustrar a vida da corte, mostrar como funcionava a nossa corte, no caso o Rio de Janeiro, mostrar que nós tínhamos costumes, aqui se valsava, aqui se ia ver o teatro. Então ele trata muito dessa vida da corte, as relações afetivas, o tipo de casamento que acontece. Por outro lado, ele também está preocupado com a gênese do brasileiro. E ele vai fazer um mergulho, sobretudo no século XVI, quando vai escrever o romance indianista, buscando na figura do índio essa natureza americana, essa figura autóctone, que, ao mesclar-se com o europeu, irá produzir o brasileiro. A gente verá muito claramente isso em Iracema, né? Iracema, junto com Martim, ela dará luz ao Moacir, o primeiro brasileiro. E quando ele busca o passado histórico, são os romances menos badalados do Alencar, romances nos quais ele está muito preocupado em apontar acontecimentos históricos como formadores da nação, acontecimentos como acontecem nas Minas de Prata. Ele fala muito daqueles aventureiros que foram descobrindo o Brasil. E no caso de falar das diversidades regionais,
a começar pelo interior do Rio de Janeiro, mas depois ele também vai abordar outras regiões do Brasil, mostrando que o Brasil não era apenas a corte. É isso que se dá o nome de romance regionalista ou sertanista. O Alencar vai escrever o sertanejo, focando o Nordeste, o gaúcho, focando o Sul, tentando mostrar que o Brasil era mais amplo, né, do que apenas o Rio de Janeiro, e por sua variedade regional era extremamente rico. Aí entra o papel de ilustrar uma nação diversificada. Por isso que o projeto do Alencar, embora seja o primeiro, ele já é um projeto sobre unidade nacional e diversificação do que é a nação. Nós vamos começar com romance urbano, e esse romance urbano que, como foi dito antes, ele visa ilustrar como funcionava a corte, como eram os valores burgueses aqui do Brasil. Uma das marcas, talvez a mais importante, é essa que o Antônio Cândido aponta aí no slide, retirado do grandíssimo livro Formação da Literatura Brasileira. Para Antônio Cândido, o romance do Alencar urbano tem uma mola mestra. É um conflito que se dá por desnivelamento social, ou seja, o amor tem um conflito com as relações sociais. Geralmente o herói ou heroína não pertence a um nível alto, um pertence ao nível alto, o outro ao nível baixo, e isso seria o grande impedimento amoroso. É curioso que muita gente enxerga nisso um tanto de realismo, e a visão em geral da crítica, sobretudo de Alfredo Bozzi, é de que na verdade isso não garante realismo algum. O que ele coloca é uma realidade financeira. O Alencar coloca que em plena época dessa visão amorosa, desse canto ao amor, se alguém não tivesse dote, não casava. Ou seja, o Alencar traz um problema um pouco mais real em relação ao Joaquim Manuel de Macedo. Se lá era uma promessa amorosa, agora aqui o que nós temos é uma questão social. Dinheiro pode aparecer, como acontece em Senhora. Vamos ler o Antônio Cândido, então. Essa diferença de condições sociais é uma das molas da ficção de Alencar, correspondendo-lhe no terreno psicológico uma diferença de disposições e comportamentos que é a essência do seu processo narrativo. Acontece também dentro desse tipo de romance um avanço em relação à psicologia. A crítica costuma usar o termo princípio de análise psicológica. Ou há uma análise psicológica das personagens, mas aquilo que está escondido nas personagens é mais idealizado ainda do que a própria ação. Em síntese, se no realismo um personagem esconde a maldade, no romantismo do Alencar, nesses romances urbanos, se a personagem esconde alguma coisa, é um valor maior ainda, é o valor que vai fazer com que a sua moral se torne redentora ao final. Então, geralmente é esquemática por isso. A personagem passa por um abalo moral, nós julgamos o herói e a heroína dignos de serem cafajestes, até que através da psicologia que é revelada, a gente percebe o quão dignos esses personagens são. Ou seja, a psicologia vem no Alencar para engrandecer mais ainda os heróis românticos de seus livros. Alencar também se destacou por traçar perfis femininos extremamente fortes. As mulheres são protagonistas nos romances urbanos do Alencar. Caso da Aurélia, do livro Senhora, a Lúcia, do livro Lucila, e a Emília, de Diva. Nós vamos começar a analisar agora a obra do Alencar, pegando esses dois livros principais, o Lucila e, um pouco depois, o Senhora. Bom, Lucila, de 1862, publicado em folhetim, foi extremamente criticado. Monte Alverne disse que Lucila era um monstrengo social, um livro em que a heroína é uma prostituta, uma cortesã de luxo. Na verdade, Lucila é As Damas da Camélia do Brasil, foi baseado na Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, nessa história em que a prostituta não teria direito ao amor. O Alencar usou esses termos. Tem uma estratégia narrativa muito comum no romantismo, que é apresentar cartas, indicar que isso teria acontecido. Parece que, como as histórias do romantismo são extremamente fantasiosas, era necessário uma âncora externa, inventar um subterfúgio para que isso se tornasse convincente ao leitor. É o caso desse romance. Ele é todo narrado em primeira pessoa, por Paulo, e o Paulo escreve cartas à senhora Geme. O livro começa com ele dizendo, né, que ele ficou constrangido com uma conversa que teve com a senhora Geme, ela criticando as cortesãs,
E ele estava diante da neta dela e não conseguia explicar o porquê que as cortesãs tinham que ser mais... Por que ele tinha que ser complacente com as cortesãs? Ele vai para casa e escreve para a senhora GM, dizendo: se um homem não pode falar certas coisas em frente a uma senhora, talvez ele possa escrever. Então a narrativa das cartas que ele entrega para a senhora GM são a revelação do porquê ele é tão complacente com as cortesãs. Por isso o romance trata diretamente preconceito. É o tema da prostituição como impossibilidade social do amor. Essa ideia de que uma cortesã não teria direito ao amor coloca um obstáculo bem mais pesado do que uma promessa de amor feita no passado, como era o caso da Moreninha. Aqui, uma prostituta se vê apaixonada por um homem, mas o obstáculo da própria vida dela. Ela precisa trabalhar com a prostituição para o seu objetivo final, a sua garantia financeira, como nós veremos na história. Há uma crítica aos valores materialistas da sociedade, ao piti da Lúcia. Ela vai, no momento, enlouquecer, ela vai acusar a sociedade que se ela continuasse como prostituta, tudo continuaria bem, mas se ela quer abandonar a prostituição e tentar ser feliz no amor, ela não tem direito. Então aparece muito claramente a sociedade que prega o amor, mas que tem como principal valor as questões financeiras. E claro, o livro trabalha com a ideia de Lúcia, demônio, luz, e essa Lúcia, demônio e luz, que na verdade foi anjo um dia. E através do amor ela vai se regenerar. A moral geral do livro é isso. A parelha amorosa de Lúcia, o Paulo, é o único homem capaz de vê-la como ela é, como a figura angelical que ela é. E é ele quem vai devolver o nome para Lúcia, quem vai revelar a bondade de Lúcia, ou permitir que ela revele o verdadeiro anjo que ela é. Por isso que a regeneração gradual é essa, de demônio a anjo, né? E ao final uma morte como a única redenção possível para a alma dessa Lúcia. Bem, vamos ao enredo, à historinha. A história começa com Paulo, um bacharel que veio de Olinda, jovem bacharel, estudante de Direito. Ele vem para o Rio de Janeiro conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro e fica hospedado na casa do amigo Sá. O Sá é uma espécie de playboy, apreciador de cortesãs, tem uma mansão onde ele costuma dar festas. Quando o Paulo chega, o Sá apresenta o Rio de Janeiro para ele, e numa dessas caminhadas durante a Festa da Glória, o Paulo avista uma dama andando sozinha, sem véu. Ela parece acompanhar a procissão, e o Paulo fica encantado e diz para o Sá: amigo Sá, tu disse que me apresentaria todas as belezas do Rio de Janeiro, mas ainda faltam algumas belezas. E o Sá pergunta: mas qual delas? E aí o Paulo aponta: aquela beleza. E o Sá diz assim: ah, sim, o nome dela é Lúcia. Queres conhecê-la? E o Sá então apresenta Lúcia a Paulo. Lúcia fica constrangida de ser apresentada ao Paulo, e aqui eu vou fazer já uma fofoca literária, vou antecipar, vou dar um spoiler. Na verdade, a Lúcia ama esse cara desde criança, e ela pode ser prostituta de qualquer um, menos dele. Ela fica constrangida. Então Paulo é apresentado, conhece a Lúcia. Quando Lúcia sai, acontecem fogos, ela está seguindo, né, a procissão de Nossa Senhora da Glória. O Paulo comenta com o Sá: puxa, que dama incrível. E o Sá diz assim: ora Paulo, Lúcia não é uma dama, Lúcia é apenas uma mulher bonita. Paulo fica sem compreender e recorda de uma cena em Olinda, quando uma menina muito triste parte numa carruagem. Ele enxerga algo de triste na Lúcia, e é bom lembrar, como ele é um herói romântico, ele parece enxergar o que verdadeiramente a Lúcia é. Ele não aceita que ela seja cortesã, justamente porque ele é o herói dessa história. Porém é tarde, ele já está encantado com Lúcia. Resolve visitá-la no dia seguinte. Lúcia tem uma senhora que atende, uma espécie de alcoviteira. Lúcia recebe Paulo, trata ele como um cavalheiro, e a conversa acaba ficando nesse vai e vem. Lúcia se comporta como uma dama e Paulo não acredita que ela seja cortesã. Se despede dela, e ao comentar com o Sá isso, o Sá faz um comentário um tanto maldoso. Ele diz: ora Paulo, Lúcia é assim. Se fores tratar a Lúcia como dama, ela vai se comportar como dama. Se queres a prostituta, trate-a como prostituta. E diz mais o Sá: Lúcia é uma cortesã de luxo, é uma dama de companhia. Lúcia já arruinou a vida de vários homens.
Lúcia é a desgraça, e ela parece se vestir mal, parece não usar joias, para dizer apenas para a sociedade que ela não precisa de nada disso para ser a mulher mais bonita de toda a corte. Lúcia é o demônio, Paulo, o demônio. Não se aproxime dela, ela escolhe os homens e ela os dispensa na hora em que ela quer. Nenhum amante dura mais do que 3 meses. Paulo não acredita em nada disso. E pior, o Paulo vai num armarinho, uma lojinha, e escondido vê a Lúcia comprar uns botões de roupa, umas coisas simples. Ele não acredita que ela seja essa mulher que pensa apenas em dinheiro. Ele não acredita que ela seja uma máquina de recolher dinheiro, uma arrivista, como descreve o Sá. E Paulo resolve visitar a Lúcia mais uma vez. Dessa vez para tentar provar que ela não é prostituta. Lúcia novamente o recebe como uma dama, a conversa vai, conversa vem, falam e Nietzsche, e conversam sobre filosofia, e o Paulo está preocupado, ele quer comprovar que a Lúcia não é cortesã, e uma hora quando ela se levanta, ele pega ela pela cintura. Ela entra em pânico, começa a chorar, eu já disse a vocês porque Lúcia, embora seja cortesã, ela ama esse cara, ela pode ser cortesã de quem quiser, ela só não pode ser cortesã justamente do Paulo. Ela começa a chorar. E o Paulo, tadinho, vem lá de Olinda, um rapaz simples. O Paulo diz assim, me perdoe, eu não sei como fazer essas coisas, mas a senhora sabe por que eu vim aqui. Ela enxuga as lágrimas e diz assim, me desculpe, eu que peço desculpas. Sim, entendo por que veio aqui. No coração dela tem essa ideia. Ela que imaginou que Paulo talvez fosse diferente dos outros, o que queria com ela era aquilo que todos queriam. Ela o conduz a um quarto. Ainda é uma dama, ainda é a mulher que vai se revelar no final, ainda é o anjo, porém quando ela começa a tirar a roupa, o demônio se revela. Paulo entra em pânico, é uma mulher lindíssima, a Lúcia então, eu costumo brincar aqui porque o Paulo parece virgem, a Lúcia então o executa, Paulo chega a revelar em primeira pessoa, ela não era um autômato, não era uma máquina, ela sentia, ele se ilude, ele tem uma verdadeira visão de que ela está curtindo junto com ele. Ao final, para ironizar isso, ela faz um sinal assim com os dedos, com quem diz, me falta pagar. O Paulo se irrita, tira o dinheiro e ela fecha a carteira dele e diz assim, eu escolho quem paga. Paulo sai dali transtornado. Com uma certeza, ela não é uma cortesã. Essa mulher me ama, ela passa por algum problema, ele quer descobrir qual é a questão da Lúcia. O Sá, como é um amigo, o Sá resolve convidá-lo para uma festa. É importante destacar que as convivências da Lúcia e do Paulo vão ter como obstáculo justamente essa sociedade fluminense a qual o Sá pertence. O Sá é uma figura-chave porque o Sá ele corteja Nina e Laura, que são outras cortesãs. Aí estão Nina e Laura. São cortesãs da linhagem da Lúcia, não tão belas quanto a Lúcia, não tão caras quanto a Lúcia, não tão perversas quanto a Lúcia. O Sá então faz um convite ao Paulo, ele quer provar que a Lúcia é cortesã e monta uma festa. É uma festa que é uma loucura, bebidas, o Sá quer mostrar uns quadros que ele vem pintando, a casa dele toda é uma casa preparada para orgias. O Paulo vai, encontra a Lúcia na festa, conhece outras pessoas, conhece um jovem que se comporta como velho e conhece que o amigo Sá tinha relações com a Lúcia. Ele começa a desconfiar disso. Conhece também o velho Couto, um velho caquético, nojento, aqueles que tem uma unha comprida na ponta do dedo mindinho, um anel de rubi, tem uma Brasília assim com uma palanca de caranguejo, tem uma gosminha no canto da boca aqui, uma ponte móvel na dentadura e faz quando olha as mulheres. O velho Couto olha as cortesãs e isso que é festa! Um velho nojento. O Paulo olha para o velho Couto e pensa, meu Deus, Lúcia não pode ter andado com um monstro desses. Há um momento em que o velho Couto começa a largar charadinhas do tipo, muita guria comeu na palma do velho Couto, hoje nem olha para o velho Couto. Depois ele diz mais, teve muita prostituta aí que cresceu na vida, mas teve que comer na palma da mão do velho Couto. E o Paulo começa a sentir um nojo no estômago profundo, até que o Sá bate palmas. E ao bater palmas, eu quero ir para a cena inteira. Onde é que está minha cena inteira? Acho que eu perdi a cena inteira. Vamos ficar aqui mesmo então, já que eu não tenho a cena inteira. Aí está a cena inteira. Então, o Paulo resolve bater palmas
chama a atenção dos rapazes, e ao chamar a atenção dos rapazes, ele diz assim: eu gostaria de mostrar uns quadros que eu venho pintando há um bom tempo. São quadros que não são agradáveis para toda a sociedade, mas tem a ver com a minha vida afetiva. E o Sá leva até um salão. Lá estão quadros cobertos com uma cortininha, e ele começa a revelar quadro por quadro, e ao revelar quadro por quadro, o que nós temos ali são nus femininos. O velho Couto bate palma e diz: isso que é arte, é arte. E o velho Couto observa mais de perto e diz: mas é minha conhecida, é minha conhecida. De repente o Sá pergunta: Paulo, o que achaste? E o Paulo diz assim: eu não gostei, não gosto desse tipo de arte. Para mim, a arte verdadeira é aquela que duas pessoas guardam na sua memória. E o amigo Sá diz: mas eu pintei esses quadros baseado nessa arte de que falas. O Paulo não posso acreditar, e o Sá, mas a Lúcia acredita. Não é mesmo, Lúcia? A Lúcia então se levanta. E o Paulo olha para ela e diz: não faça isso. E ela sobe na mesa. Não faça isso. E o Sá: mostre ao Paulo. A Lúcia, então, no alto da mesa, pega um ponche, assim, aquele trago com frutinhas, bebe, rasga a roupa e começa nua a fazer a performance dos quadros. O velho Couto bate palma e diz assim: isso é arte, isso sim é arte, vamos ter uma performance. Eu sabia que era minha conhecida. Percebam, eu sabia que era minha conhecida. Percebam aqui, eu vou voltar à cena. Olha a flechinha. Eu sabia que era minha conhecida. O velho Couto revela que já usufruiu da beleza de Lúcia. E ela, humilhada, o Paulo dizendo: não faça isso, ela diz: é o meu trabalho. E ela passa a imitar pose por pose dos quadros. As outras cortesãs, a Nina e a Laura, riem bêbadas. E o Sá diz assim: quando terminar a performance, a noite é uma criança, ninguém é de ninguém, Paulo resolve sair. Ainda vê a Lúcia guardar dinheiro entre o seio. Paulo vai para o jardim, tem um banquinho, um pé de jasmim, lá ele pensa: por que essa mulher se maltrata dessa maneira? Por que será que essa mulher sofre dessa maneira, se destrói dessa maneira? Lúcia chega ao jardim constrangida, se senta ao lado dele e ele cobra isso dela. E ela diz: é o meu trabalho. E ele diz: prometa para mim que não farás mais isso. E ela: o que tens a ver comigo? O que tens a ver comigo? E o Paulo então dá o toma que te mandaram. Dá um beijo na Lúcia. E ao dar um beijo na Lúcia, ele revela que é mais do que uma relação que ele teve com uma cortesã. E ele pede: prometa que nunca mais fará isso. E ela promete. No dia seguinte, Lúcia manda uma carta para o Sá, devolvendo o dinheiro ao Sá. E o Sá mostra para o Paulo e diz: olha como ela é arrogante. Achou que é pouco o pagamento? E o Paulo, orgulhoso por dentro, sabe que Lúcia fez isso porque ela está abandonando a prostituição. Paulo e Lúcia passam a se encontrar agora, de modo escondido, uns dias da semana, na casa dela. A sociedade ainda é o grande obstáculo, que não permitiria que um jovem bacharel se envolvesse com uma cortesã demoníaca. Então o jovem bacharel e a cortesã agora passam a viver crises. Paulo não tem dinheiro para sustentar os prazeres da Lúcia. A Lúcia, poderosa, parece ter bem mais maturidade do que o Paulo. Paulo começa a pagar a Lúcia com pouco dinheiro que tem. Ela ainda acha que deve a Lúcia essas questões financeiras. Pior, ao sair para as festas, o Paulo tem a sensação muito clara de que olham para ele e o tratam como um gigolô. Inclusive o velho Couto chega a dizer ao Paulo, o velho Couto revela que enquanto eu tive um caso com Lúcia, ela me extorquiu completamente. Agora o senhor Paulo vem, deve ser o gigolô, para recolher o dinheiro. Paulo não aguenta o tranco. Triste, ele chega até a Lúcia e fala para ela que ele precisa pagá-la. E a Lúcia diz que não precisa. E nessa crise toda ele diz assim: eu acho que eu estou arruinando tuas finanças. E ele fala a frase: eu acho que tu deves voltar a trabalhar. E ela então se indigna. Quer dizer então, ela diz, quer dizer então que se eu quiser ter um caso de amor, se eu quiser ter um amor legítimo e deixar de ser cortesã, então não me é permitido? É isso? Se eu for cortesã e explorar os homens das outras mulheres, isso é correto? É isso? Pois bem, Paulo, se tu queres que eu vá trabalhar, eu vou trabalhar. Ela se arruma toda, o Paulo fica olhando ainda, ela se prepara e sai. O certo era que o Paulo tinha que ir para casa, mas o Paulo não aguenta.
vai à rua e na rua do ouvidor enxerga ela carregada de sacolas, baixando as lojas e atrás, se babando todo, o velho Couto. Lúcia passa pelo Paulo e diz assim: está satisfeito? E o velho Couto comenta com os homens: o jovem Paulo explorou todas as finanças, arruinou a Lúcia. Agora ela vem se vingar do velho Couto. Ele esfrega as mãos dizendo assim: mas valerá a pena. Notem que essas crises só vão ter um fim quando se revelar o passado. Essas crises aumentam porque, na verdade, o Paulo não aguenta. Lúcia irá à noite num baile com o Couto, ela deverá pagar o que foi pago a ela, e Paulo vai até a casa dela. Ela está se arrumando para si com o velho Couto, e o Paulo diz assim: então, sairás com o velho Couto? E ela: sim, é o meu trabalho. Se quiseres que eu não vá, Paulo, diga que eu não vou. Ela se comporta como se fosse gigolô dela. Ele: não estou dizendo isso. O velho Couto aparece. O que o senhor Paulo faz aqui? O que o senhor Paulo faz aqui? E ela: pois então, senhor Couto, o senhor dê meia volta. O senhor Paulo não quer que eu saia com o senhor. E o Paulo: não disse isso. Pois então fique, senhor Couto. E saiba que eu só sairei com o senhor porque o senhor Paulo quer que eu saia com o senhor. Ela é forte. No baile, o Paulo não aguenta ver ela com o velho Couto. E o Paulo começa a dar em cima da Nina, mas não tem nem dinheiro para dar em cima da Nina. E a Lúcia, que havia ganhado uma joia relativamente fraca do Paulo, resolve entregar a joia para Nina, para dizer para Nina que foi um pagamento do Paulo. Só que Paulo não consegue ir para casa com a Nina. Ele vai até a casa da Lúcia para evitar que ela durma com o velho Couto. E Lúcia não consegue ficar com o velho Couto e vai até a casa do Paulo para evitar que ele fique com Nina. Eles se encontram e o bicho pega. As crises são crises relativas a uma doença misteriosa que a Lúcia começa a apresentar. Há essas crises de afirmação do Paulo. O Paulo não corresponde àquele homem que é dono de si, que financeiramente é o homem que domina a sociedade. Percebam, há um duplo obstáculo social. Paulo não tem dinheiro, mas é o advogado correto. Lúcia tem dinheiro, mas é a cortesã. E essas crises vão aumentando. A Lúcia leva o Paulo a conhecer São Clemente, lugar da infância dela, e tem uma fonte de água, uma água suja. E ela está contando um pouco da história dela, está tentando aos poucos contar quem ela é. O Paulo tira uma pedra na fonte de água e aquela água suja vem do fundo. E quando aquela água suja sobe, a Lúcia grita: ai! E o Paulo que ouve, ela diz: parece que atirava uma pedra na minha alma. Entenda, a gente não pode revirar nas coisas. A sujeira pode contaminar tudo. Ele: conte-me, Lúcia, o que houve. Ela não está preparada ainda. Ela só vai contar para o Paulo quando uma terrível coisa acontece. Opa, antes da hora não, spoiler não. Paulo vê ela entregando dinheiro ao Jacinto, um homem que parecia ser aquela figura que recebe dinheiro das cortesãs e realiza compras, ser atravessador. Paulo julga então que ela continua a se prostituir. E ele cobra dela, e ela diz assim: senta que eu vou te contar. Então ela começa a contar primeiramente. Ela diz que houve uma grande crise de febre amarela no Rio de Janeiro, e durante essa crise a família inteira ficou doente, menos ela, que é a heroína do livro. Ela saiu desesperada para tentar comprar alimento, remédio para a família. Não conseguia, até que encontrou um nobre senhor, um senhor que a ajudou, entregou uns dinheiros para ela. Quando ela pegou o dinheiro, esse senhor colocou a mão nos seios dela. Começava ali a prostituição. Ela comprou medicamento e alimento, a família foi se recuperando, o pai, a mãe e a irmã, Ana. Só que ela precisava de mais dinheiro. E ela voltou até esse homem, e esse homem a iniciou sexualmente. Esse homem é o velho Couto. E o Paulo disse assim: eu sabia! Aquele patife. Ela: calma, Paulo. Calma que eu preciso contar ainda, me dê a força para contar tudo. Ela revela então que a família se recupera, mas então o pai descobre o que se passou com ela e a expulsa de casa. E o Paulo fala: a ti que o salvaste? E ela: espera, Paulo, permita que eu conte tudo. Ela acaba sendo recolhida por uma senhora, uma alcoviteira, e lá ela conhece uma amiga chamada Lúcia. E ele: não estou entendendo. Ela: escute com atenção. Lúcia, uma cortesã, acaba morrendo. E ela diz, Maria da Glória. E ele: Maria da Glória, sim, esse é meu nome verdadeiro. Troquei de nome.
fiz de conta que Maria da Glória havia morrido e assumi o nome de Lúcia para não envergonhar minha família. O meu nome saiu no jornal a morte de Maria da Glória, e escondida em meio a algumas pessoas que foram ao meu enterro, pude ver a tristeza de meu pai. Eles acabaram morrendo depois, papai, mamãe, e restou a minha irmã, Ana. Entenda, eu não pude deixar de me prostituir. Eu precisava cuidar de Ana. Ele, Ana, quem é Ana? E ela diz, Ana é minha irmã. Eu precisava que Ana não tivesse o mesmo destino que eu. Por isso, ajudei Ana. Tornei-me prostituta para que Ana não sofresse o que eu sofri. Depois desse acontecimento, ele disse assim, Lúcia, tu és um anjo. Ela, por favor, Paulo, me chame de Maria da Glória. Há um breve momento de felicidade, porque agora ela revela por que guardava dinheiro. Para comprar uma casa, para dar uma chance da Ana ter uma família. Nesse breve momento de felicidade, Lúcia, Paulo e Ana vivem na mesma casa, só que o velho Couto não recebeu o seu pagamento, vamos dizer assim. E ele acaba revelando para a vizinhança que uma prostituta mora ali naquele bairro. Cai nos ouvidos da Ana que a Lúcia é uma cortesã. Quando a Ana descobre Lúcia, a cortesã, a Lúcia entra em pânico, descobre uma doença, descobre que está grávida. Nesse momento de pânico de gravidez, ela faz uma proposta maluca. A proposta de que ela sente que vai morrer. Na verdade, ela não toma os medicamentos que os médicos dão. Ela sente que acaba de sepultar um filho na barriga, um filho que estragaria a vida do Paulo. E ela faz uma proposta meio Nelson Rodrigues. Ela diz assim, Paulo, case com Ana. Viva com Ana. Ana é tão bela quanto eu. Darei a Ana o melhor marido possível. Percebam, ela, a heroína, que se prostituiu para salvar a irmã, agora conheceu o homem perfeito e pretende que a irmã case com esse homem perfeito. E o Paulo disse, isso é uma loucura. Eu faria duas pessoas infelizes, a mim e a Ana. Eu prometo que serei um pai para Ana, que cuidarei de Ana como se fosse minha filha. Então a Maria da Glória disse assim, então, tens coragem de receber-me? Que é um pedido de casamento. E o Paulo diz sim, e ela recebe-me agora. Saiba, Paulo, eu te amei durante a minha vida toda. Eu te conheci ainda criança, Paulo. O destino fez que eu me tornasse prostituta. Eu poderia ser prostituta de qualquer pessoa, menos de ti. Mas tu apareceste na minha vida, Paulo, para revelar, me ajudar a revelar que eu era Maria da Glória. Tu recuperaste o meu caráter angelical, Paulo. Tens agora o meu último beijo. Ela entrega num beijo a alma para o Paulo. Ele sente como se a alma estivesse atravessando o corpo dele. O livro quebra. E o que nós vamos ter é o Paulo entregando a última carta para a senhora GM. Revelando que ainda ama a Lúcia, mesmo que ela seja apenas uma imagem, mesmo que Lúcia seja uma espécie de espírito, ele sente Lúcia a cada instante de sua vida. E ele diz assim, entende agora por que fui tão complacente com as cortesãs? É porque entre elas há verdadeiros anjos. Ele revela, Ana casou-se. Casou-se com um homem de minha confiança, é feliz. A certos aspectos, Ana lembra muito de Maria da Glória, mas Deus não deu à mesma família duas almas angelicais. Quanto a mim, sinto-me feliz a cada instante. Sinto-me feliz, sabedor de que Maria da Glória está comigo. Percebam que é uma espécie de final ideal. A purificação de Maria da Glória vai depender também da morte da Lúcia, da parte demoníaca. É um final feliz, amenizado, né? Com essa ideia de que é preciso morrer a mulher que se prostituiu, já que ela não tem como fisicamente se purificar, como aconteceu com a alma. Ao final, a senhora GM manda uma carta ao Paulo dizendo para ele, Paulo, eu encaminhei as tuas cartas para um editor. Sei que as pessoas amarão a Lúcia, Maria da Glória, como eu amei. Eu escolhi um título, Lucíula, em homenagem àqueles insetos que têm uma vida na terra, uma vida larval na escuridão e que de repente se revelam luminosos e belos para alegrar a nossa sociedade. Assim termina essa história. Eu passo imediatamente, gente, para o nosso próximo livro, que é Senhora. Senhora é um romance do final da carreira do Alencar, que morre em 77. Senhora
É o livro de 75, que tem o tema dos casamentos por interesse. A questão dos dotes. A ideia de que ninguém casava nesse período romântico sem que houvesse um dote. Era a questão primordial, sine qua non. O livro é todo regrado para as questões financeiras. Daí porque é um livro de contabilidade amorosa. Ele é dividido em 4 partes. Preço, quanto custa um amor verdadeiro. Quitação, vai lá e se paga para ter esse amor verdadeiro. Posse, leva-se para casa o corpinho. E resgate, quando a pessoa, tal como um escravo, poderia juntar o dinheiro para sua alforria. Perceba que aqui tem uma crítica do Alencar a essa condição financeira das relações afetivas. E por isso a tensão, o amor versus a ascensão social. O próprio Fernando Seixas aqui vai sofrer isso. Fernando Seixas deseja crescer socialmente, mas ao mesmo tempo quer ter direito ao amor. Então é o tema da compra do amor e da escravização ao dinheiro. A história, em síntese, é a história de uma mulher que compra um homem para ser o seu escravo amoroso. Alfredo Bose aqui vai negar o tal do realismo em Senhora. Ele diz que existe uma relação realista do ponto de vista dos elementos do trâmite financeiro. Olha o que diz o Bose. Tome-se o exemplo de Senhora, sua última obra de valor. Qual a mola do enredo? Se admitimos que é o fato de o jovem Seixas casar-se pelo dote, em virtude da educação que recebera, damos a Alencar o crédito de narrador realista, capaz de pôr no centro do romance não mais os heróis Peri e Ubirajara, Arnaldo e Canho, mas um ser venal, aquele que se vende, inferior, o que seria falso, pois o fato não passava de um recurso. O equilíbrio perdido em termos de visão romântica do mundo vai se restabelecer porque Alencar arranjará uma solene redenção, fazendo Seixas exaltar-se na segunda parte da história. O passo dado em direção ao romance e análise social fora uma concessão, logo mudada em crítica. A mentalidade mercantil que repontava no fim do Império. Mentalidade que o escritor rejeita quando vem à tona a vileza crua do interesse, mas não quando é nevoada pelos fumos de requinte aristocrático e a glória dos salões, o luxo das alcovas, a pompa dos vestiários. Então esse é um romance que traduz o mais claramente as relações, como diz ali, venais, né, de compra e venda do amor nesse segundo império. Essa história começa por Aurélia Camargo. Aliás, o livro começa com uma cena do presente e depois fará um grande flashback. Ele diz: há anos eu no céu fluminense uma nova estrela, Aurélia Camargo. Logo foi conclamada a rainha dos salões, o ídolo dos noivos em disponibilidade. Ninguém lhe disputava o cetro da beleza, mas nem sempre foi assim. Aurélia Camargo já foi uma moça pobre, morava numa rua de pedras. Fernando Seixas era um estudante de direito que pretendia unir o útil ao agradável. Pretendia encontrar uma mulher bela, por quem se apaixonasse, mas também uma mulher com dinheiro. Esse Fernando Seixas, o galã, acaba cometendo o erro fatal de se apaixonar pela moça que provavelmente não tivesse um dote, assim como ele não tinha. Então aqui entra a questão muito forte. Nós temos um obstáculo muito claro, que é a ausência do dote. Fernando Seixas deseja crescer socialmente, mas não tem um dote para o casamento. Quer ser fiel às questões do coração, está sendo, ele se apaixonou por Aurélia Camargo, mas a mãe dela, a dona Emerenciana, pergunta se ele tem um dote. E ele revela que não. Ela diz: bom, então o senhor tem que deixar essa casa. Ele diz: mas eu amo. Se o senhor a ama de verdade, o senhor há de partir dessa casa, porque o senhor não tem um dote, minha filha também não tem. Eu perdi meu marido. E se o senhor não tem um dote, a ama de verdade, o senhor deve deixar o caminho livre para que um homem bem dotado, ou seja, alguém que tivesse dinheiro, possa vir desposá-la. Atenção, porque a coisa mais triste para uma mulher, nessa condição de não poder trabalhar, de ter um papel secundário numa sociedade, era não ser desposada, não casar. Essa era a condição mais triste. Então, como Fernando Seixas ama Aurélia Camargo, Fernando Seixas resolve deixar a casa e diz para ela que ele espera que um homem com dote possa bater à porta dela e desposá-la. E ele espera sinceramente que esse homem seja ele. O coração da Aurélia Camargo bate forte. Meu Deus, que homem! É esse homem que ela queria ter. Ou seja, é o homem que vai sair pela sociedade agora para lutar contra os valores, conseguir um dote e vir desposá-la. Só que nas páginas seguintes,
Fernando Seixas se vende para Adelaide Amaral, a Cadela. Adelaide Amaral, a Cadela, era amiga de Aurélia Camargo. E ela tinha um dote. Ela manda uma cartinha para Aurélia Camargo quando ela consegue comprar Fernando Seixas por 30 contos de réis. Ela manda cartinha para Aurélia Camargo dizendo: tudo bem, como é que está, minha fofa, minha linda? Aqui quem fala é a Dadá. Adelaide Amaral, olha, eu vim te convidar para o meu casamento. Ah, eu sei, até pouco tempo atrás éramos meninas ainda, mas o tempo mudou. Eu já vou ser mulher e eu vou casar com um homem muito do bom. Fernando Seixas. Ai, me perdoe. Me disseram que ele esteve em tua casa. Me disseram que faltou um dote. Pois eu tinha o dote, negrinha. E eu o comprei por 30 contos de réis. Deve estar com sobrancelhas arqueadas, pensando, meu Deus, tudo isso, mas olha, considerando o corpinho que eu vou levar, eu acho até que eu paguei barato. Vou casar no dia tal, 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 na igreja tal, e espero que vás. Observação. Se acaso não tiveres um vestido, sei que és uma moça muito pouco abastada, se não tiveres um vestido, eu posso ceder-te um que eu destinaria às escravas. Beijos da sempre amiga Dadá. Cretina, ela destrói o que resta de Aurélia Camargo. Aurélia Camargo ainda perde a mãe. E como desgraça pouca é bobagem, descobre um avô paterno, mas ele também morre. Ou seja, a heroína está na pior. E é aí que a história sofre uma reviravolta, uma peripécia. Aurélia Camargo recebe uma herança do avô paterno. E ao receber uma herança, ela se torna a mulher mais poderosa do Rio de Janeiro. Recebe também um tutor, Lemos, esse tutor que deve conduzir as questões financeiras dela. A Aurélia entra nos salões agora, como diz no começo do livro, como a rainha dos salões. O ídolo dos noivos em disponibilidade. Ela começa a botar valor nos homens, porque agora surgem amigas, né? Ai, querida Aurélia, eu sempre fui tua amiga. O meu irmão queria muito valsar contigo. O meu irmão é aquele lá, ele estuda direito. E ela, olha, teu irmão vale no máximo uns 20 contos de réis. Eu tenho dinheiro para um homem melhor. Aí vem uma outra, ai, o meu irmão ele estuda engenharia. Ele vale uns 10 contos de réis. Tem dinheiro para um homem melhor. Ai, meu irmão é professor, toma uma balinha de goma aí, ai, um VT, e sai da minha frente. Percebam que ela começa a tornar mercantil as relações de valor dos homens. Ela associa os homens ao dinheiro que ela tem. E um dia chora sozinha. Lemos, eu tenho tanto dinheiro, Lemos, mas eu não tenho minha felicidade. Ele, ora, Aurélia, me desculpa, mas com tanto dinheiro que tu tem, tu podes até comprar tua felicidade. A Aurélia então percebe o que ela tem que fazer. A Aurélia manda Lemos até Fernando Seixas, manda Lemos oferecer um dote. O Seixas fica meio constrangido quando Lemos aparece. O Lemos, olha, o que me traz aqui é uma dama da sociedade que pretende contratá-lo para casamento. E o Seixas se faz de leitão dizendo, na verdade eu já tenho um compromisso. E Lemos, é uma pena, porque ela manda oferecer um dote. E o Seixas, pois eu recebi um dote de Adelaide Amaral. E o Lemos, pois então, diante do senhor eu percebo que o dote que ela manda entregar é um dote bem-vindo. O senhor é da mais alta estirpe, já que valoriza o compromisso que deu verbalmente, suponho, ele sim, verbalmente. Então permita que eu lhe diga, o dote que ela manda oferecer é um dote de 100 contos de réis. O Lemos fica apavorado, o Seixas. Por que ele fica apavorado? Seixas fica apavorado por uma questão de vaidade. Adelaide Amaral, a Cadela, o comprou por 30 contos. Agora, Lemos manda oferecer 100. Ele acha que ele está valendo tudo isso. Ele disse, eu até tinha um compromisso com a Adelaide Amaral, eu até poderia aceitar um outro compromisso, desde que me fosse adiantado os 30 contos. O Lemos puxa 30 contos em cash, entrega na mão dele e diz, o restante poderá ser acertado com o senhor num cheque do Banco do Brasil, tão logo se confirme a transação. E aí o Seixas fala, mas quem é essa dama? O senhor me perdoe, ela prefere que o nome dela não seja revelado agora. O senhor entenda, as mulheres não gostam de misturar questões amorosas com financeiras. Garanto apenas ao senhor que ela não é doente. Garanto ao senhor que ela é uma mulher que goza de plena saúde, é rica e é tão bela quanto rica. No momento oportuno, o senhor reconhecerá quem é a sua noiva. O Seixas aceita. Aceita e é o momento em que ele vai reconhecer. A Aurélia Camargo se prepara agora na casa dela.
O Seixas é levado a um palacete. Eu imagino a cena, ela descendo a escada gradualmente, porque o Lemos fala, sua noiva virá agora para o piso inferior. E a gente vê primeiro o pé, o vestido, fatia a fatia, ela vai descendo e de repente se revela a poderosa. O Seixas fala, você? E ela, sim. Eu? Surpreso? E ele, sim, surpreso, mas mais feliz do que surpreso. E ela pensa, por dentro dela vem, sabe, o Alien, assim, a Vingadora, e ela pensa, cretino, se vendeu pro Lloyd amoral e agora vem com esse papinho. Ela trata ele de um modo mercantil, venal. Ela combina questões do casamento, explica todas as questões financeiras, ele acha estranho o modo como ela trata, mas ela acaba de fazer a compra de um escravo do amor. Aí está o escravo. Acontece um casamento que é simplesmente a festa mais bela de toda a literatura. Compareceram personalidades do Rio de Janeiro, estiveram lá a Moreninha, estiveram a Lúcia, a Iracema, e após, na lua de mel, na alcova do amor que ela preparou, o Seixas vem tentando tirar o véu dela e ela diz assim, não toque em mim. Ele, a orelhinha, tchutchu, ela tchutchu escambau. Eu comprei por 30 contos de réis. O senhor recebeu adiantados esses 30 contos. Aqui está o cheque de 70, desconte quando quiser. O que ela esperava, na verdade? Ela esperava que ele rasgasse cheque, tirasse a roupa e dissesse, entra nesse quarto que eu vou te mostrar uma coisa. Mas não. Ele dobrou o chequezinho, colocou no bolso e percebeu a situação e disse, sim, senhora. E ela, pois bem, eu comprei por 100 contos de réis e agora o senhor deve entender. Primeiramente, não toque em mim. Na sociedade, seremos um casal perfeito. Hás de tratar-me como tua dama, hás de respeitar-me como tua esposa. Aqui dentro a coisa muda, meu fofo. Aqui dentro tu serás o meu escravo e eu a tua patroa. Aqui tu és o meu lacaio. E ele olha para ela e diz, sim, senhora. Aquilo dói no coraçãozinho dela. Eu vou dizer por que dói, eu vou dar o spoiler. Porque ela ama esse cara. E dói nele também porque ele a ama. Mas notem que ele aceita a condição de escravo e eis o começo de uma grande crise. Ela diz para ele, está vendo este quarto? O senhor não deve entrar no meu quarto. Entrega uma chavezinha para o quarto dele e diz, o seu quarto é aquele. Ele abre assim, é um quarto cheio de ácaro, uma cama com um colchãozinho fininho, um barril, uma vela, uma cocada e um copo d'água. Ela diz assim, o senhor é um escravo, vá dormir e às 5 horas esteja com os outros súditos. Passar bem. A crise vai se ampliar. Porque esse homem ama essa mulher ama esse homem. E na verdade o que ela queria é que ele agarrasse, que ele a tocasse sem permissão. E na verdade o que ele queria é que ela ordenasse o ataque. E os dois bicudos vão gerar inúmeras crises. Em sociedade ela lida de negócios com os homens, deixando Seixas de lado. Só que em sociedade o Seixas é exímio valsista e a Aurélia não consegue valsar com ele, então ele pede permissão para valsar com as jovens damas da corte. E é nessa condição que o ciúme deles vai aumentando. Uma das cenas mais interessantes, é uma cena incrível, ela resolve tomar um trago, meio cálicezinho de champanhe, resolve dançar com Seixas numa festa da casa deles. E ela fica tonta, cai num canapé e diz assim, por favor, Seixas, mande os empregados embora, eu tô muito doente. Ele, pessoal, temos que ir embora, aí vai acabar a festa. E o pessoal, não, pessoal, a minha senhora está doente, a minha esposa, vamos saindo. Não, vamos saindo que eu vou chamar a brigada, ele grita, vou chamar a brigada militar. O pessoal sai. O Seixas agora passa por ela tá muito mal. Ai, Seixas, eu tô mal. E ele diz assim, Aurélia, eu peço permissão para me recolher. Ela, Seixas, espere, Seixas. Eu tô muito mal, eu não posso me dirigir ao meu quarto. Todos os escravos já dormem. És o único escravo à disposição. E ele, o quê? És o único homem à disposição. E ele pensa, putz, grila, vai dar problema. Ela, por favor, Seixas, eu lhe dou a permissão. Me pegue, me leve pra cama. Ele, ai, é uma armadilha isso. E quando ele pega ela, licença, senhora, e ele segura o corpinho, ele percebe. Não sei se vocês tiveram isso na infância, uma peça chamada Lego. Tem umas peças que uma encaixa na outra. E na vida também é assim. O Seixas percebe que ela encaixa direitinho nos braços dele. E ela no ouvido dele, bêbada, pessoal, não bebam, é muito perigoso. Ela diz assim, Seixas, me ajuda. Ele vai até a porta do quarto, mas a porta está chaveada. Ele senhora a chave. E ela, Seixas, eu vou ter um desmaio. E ela mostra que a chave está entre os seios. Podes pegar a chave. E desmaia. Atenção, profissionais de pega-vareta. Seixas tem que colocar a mão entre os seios da Aurélia e tirar a chave.
E ele vai, procura a chave, não encontra a chave, e acorda ela, senhora, a chave. Ela acorda bêbada e diz assim, eu tava mal, agora eu tô um pouco melhor, eu tava mal. Me perdoe, a chave estava o tempo todo aqui, ó, naquela faixinha que se usava na cintura. Fazida. Ele abre a porta do quarto, larga ela na cama e diz, senhora, eu vou me recolher. E ela, não, fique, por favor, me ajude. E segura ele pela mão e aquela boca vermelha pisca assim, me ajude. E ele pensa, agora eu vou beijar essa boca. Vou beijar, nós vamos rolar de um lado pro outro e ela vai me deitar da cama e vai dizer, fica aqui e me faz mulher. E ele beija ela. Beija, e quando ele abre os olhos, ele espera que vai ter aquele sorriso lindo, e tem um sorriso lindo, só que aos poucos o sorriso fica raivoso, e ela diz, fora daqui, e gospe, sem vergonha, me atacando, eu tava mal, mas agora tô bem, fora daqui. Ele, Aurélia, é só tu ordenar que eu fique e faço o serviço. Ordena que eu fique. E ela olha bem na cara dele, satisfeita, com um sorriso irônico, e diz, não, e bate a porta. Percebam, pode uma mulher fazer isso com um homem? Pode uma mulher fazer isso com um homem? A pergunta que eu faço. Seixas anda triste, lendo Byron. Ela vê ele lendo Byron e ele revela que ele é tratado como gigolô. Ele diz pra ela, não leste Lucila? Ele é tratado como gigolô e pede permissão para trabalhar. A Aurélia permite que ele trabalhe, dá uma risada até porque ele já trabalha. Seixas começa o trabalho. E ao começar o trabalho, investe o dinheiro numa espécie de loteria e consegue uma pequena fortuna. E ao conseguir a fortuna, ele só tem uma coisa na cabeça: a alforria, a liberdade, a quitação do dote. Naquele dia, eu chegaria tarde em casa. Ele vai até a porta da Aurélia e bate, Aurélia, e ela não abre, Aurélia, e ela não abre, Aurélia, ela não abre. E então, Fernando Seixas chega no ápice da vida de um homem do século XIX. Enfiar o pé numa porta. A gente vê muito isso em romances. Ele enfia o pé na porta e entra. E quando entra, ela salta, feita uma jogatirica, canalha, sem vergonha. E ele enfia o dedo na cara dela e diz assim, cala a boca. E ela olha assustada, com quem pensa, como cala a boca? Eu paguei, eu comprei, é meu. Ora, isso é Procon. E ele diz assim, tá aqui o dinheiro, e atira na cara dela. Ela se humilha na cama, recolhendo as moedas, e ele diz assim, conta! E ela vai contando, conta! E ela vai contando e dá uma gargalhada. Ora, Seixas, aqui apenas 30 contos de réis. Eu lhe dei 100. Se queres me humilhar em frente aos escravos, me dê os 100. Ele olha para ela e diz assim, aqui está o cheque de 70 que eu jamais escontei. E ela fica espantada, ela conta, na verdade são 34 contos, mais 70, ela diz assim, espere, são 104 contos, eu lhe devo 4, ele, não, filhinha, os 4 contos são pelo incômodo que nessa casa causei. Parênteses, isso é mentira, tá? Eu coloquei só pra falar essa frase, eu adoro essa frase. Na verdade, ele acaba de devolver os 100 contos, 30 mais o cheque de 100, e ele diz assim, agora eu estou livre, e eu parto. E ela resolve cutucar ele e diz assim, espere. Por que fizesse isso comigo? Ele, porque tu colocasse o dinheiro acima de tudo. Essa é a verdade, ela. Mas tu te vendeste para Adelaide Amaral. Também não é verdade? Ele, sim, eu me vendi, mas eu fiz isso por amor. Amavas Adelaide? Ele, não, mas havia uma outra mulher. Ele, sim, minha irmã. Minha irmã precisava casar. Eu usei o dote de minha irmã. Quando casei com Adelaide Amaral, eu pensava em devolver o dote à minha irmã, porque depois que tua mãe me proibiu o teu amor, depois que a ausência do dote impediu que ficássemos juntos, nada mais me interessava. Então me vendi para Adelaide Amaral por 30 contos para realizar o casamento de minha irmã. Quando soube que Adelaide Amaral mandou uma carta para ti e te feriu, eu esperava que qualquer mulher me tirasse daquilo. Por isso, aceitei o dote de 100 contos. Achei depois que Deus havia me premiado, porque minha irmã casou-se, é feliz, e ao descobrir que a dona do dote era Aurélia Camargo, eu achei que eu também merecia o amor. Mas não, tu colocaste o dinheiro acima de tudo. Agora tens o teu dinheiro, e eu, a liberdade. Embora não saiba o que fazer com a minha liberdade, porque eu não tenho dinheiro algum. Percebam, gurias, não dá pra deixar um cara desse ir embora. E ela diz assim, Aurélia, espere, eu quero que saiba que tudo que eu fiz foi por amor. Ele, amor, tu me humilhaste. Ela, sim, mas eu também sou capaz de algo decente. Eu tornei-me herdeiro universal. Parta,
Você tem metade do dinheiro, leva o dinheiro até a sociedade, dispose a mulher que quiseres, seja feliz, e ao menos assim possa me perdoar. Encontre a mulher que possa fazê-lo feliz. Ela se atira no chão chorando, ele se aproxima. Percebam que agora ele tem metade do dinheiro da Aurélia. Agora ele tem um dote. E ele levanta ela delicadamente pelos cabelos e diz assim: eu já encontrei a mulher que eu quero. E ele pergunta: Aurélia, quer casar comigo? Se beijam, se abraçam. Vão para aquela cama, a cama tem um dossel, uma cama linda. Os escravos chorando batem palma. E agora, com o equilíbrio, se dá um final feliz. Aurélia e Fernando Seixas deitam, enfim, na mesma cama. É isso aí, PPPP sual.